Fala pessoal, beleza? Então estamos aqui nessa aula de dúvidas, onde eu vou ler e responder algumas das dúvidas que surgiram ao longo aí da semana nas nossas diferentes aulas, né? Nos diferentes temáticas e grupos musculares que a gente viu ao longo de todas as aulas. Então nós temos aqui uma pergunta bem interessante que é até dentro da pergunta que eu deixei para a aula, né? Para você refletir sobre. Então a pergunta que fizeram foi a seguinte: rosca bíceps seria tipo de fibra 1 durante a contração? Lembra dessa pergunta? Será que a gente consegue afirmar qual tipo de fibra dentro do tipo de contração, do gesto específico? E aí aquilo é uma grande pegadinha, né? Não sei se você pensou aí ao longo da semana. Não dá pra gente falar que aquela fibra muscular tem a ver com o gesto. A fibra muscular é a fibra muscular, ela tem um padrão, não é o gesto que faz com que o padrão, né, o tipo da fibra se modifique. Lógico que a gente sofre adaptações, né, do meio que a gente vive, adaptações do gesto, então existem uma série de coisas que vai fazer com que esse indivíduo se adapte ao meio. Mas, por exemplo, um exemplo do exercício do gesto rosca bíceps não vai mudar o fato de que o músculo bíceps braquial, que é o grande protagonista ali da coisa, mude o padrão dele. Então, o músculo bíceps braquial ele tem um metabolismo glicolítico oxidativo, ou seja, ele é tipo 2B ou 2X, como a gente viu. Tá certo? Tá claro? Então, pensando na fibra tipo 1, que foi a pergunta aqui que ficou interrogativa, não, rosca bíceps e bíceps braquial não tem como ser tipo 1. Tipo 1 ela é altamente resistente à fadiga, ela se contrai e mantém por longos períodos. A gente até deu exemplo lá na aula sobre os músculos paravertebrais, e conseguem contrair e ficar longuíssimos períodos, lembra disso? Então o bíceps braquial, se a gente contrai e mantém ali um halter na mão durante algum período, começa a vir a fibrilação e vibra e vibra e vibra, daqui a pouco você entra em fadiga e você fala, ah meu, não dá mais não, e larga. E cansa de segurar aquela carga. Ou seja, o músculo fadigou em algum período. Então, esse evento que o músculo mostra para a gente não pode se categorizar como fibra tipo 1, que seria resistente à fadiga. Beleza? Seguindo, outros tipos de pergunta. Eu vou pegar uma pergunta que tem até a ver dentro do contexto. Vou responder bem rapidamente, porque não era o foco aqui do nosso curso, mas é uma pergunta interessante. Devo alongar pré ou pós-treino? Já que a gente estava falando de músculos, né? A pessoa fez uma pergunta sobre músculos, sobre o alongamento muscular. Então essa é uma grande pergunta, né? Uma grande questão e polêmica que nós temos aí, tanto na área de reabilitação, na área da fisioterapia, quanto na área da educação física, no treinamento de força, preparação ali de algum gesto esportivo, né? O aquecimento, que seja. O que tem mais de clássico falando sobre a literatura é que se você alonga pré-treino, você perde um pouco dessa potência muscular. Isso é fato. Então se você é um competidor, se você é um atleta que depende da explosão, da boa potência, você alongar antes faz com que você perca um pouquinho da potência. E aí uma alternativa é você não alongar e sim aquecer. Aquecimento é uma coisa, alongamento é outra. O ideal, a grosso modo, sobre o alongamento seria fazer alongamento pós-treino. Só que da mesma forma que como o fisioterapeuta visualiza, ele pensa assim, você fez um gesto, você fez uma sobrecarga física, mecânica sobre esse músculo, quando você alonga ele de forma excessiva, você pode causar algum dano, alguma lesão. Lembrando que você já tem ali produtos metabólicos acumulados, né? O lactato já está presente ali e você alonga aquilo, então vai causar muito mais dor, porque você já teve microlesão, você tem presença de ácido circulante e você agora alonga e causa mais um pouquinho de lesão. Então o pré e o pós, a boa resposta seria assim, depende do que você está fazendo. Qual é o exercício, qual é o gesto, qual é o treino, é atleta, é não atleta, o treino foi excessivo, foi moderado, tudo isso vai ter que ser colocado em xeque. A grande alternativa é colocar algo moderado no meio do caminho, então um aquecimento pré seria muito bem-vindo. E aí pós você não precisa basicamente fazer nada, você deixa o corpo se recuperar daquela alteração, aqueles pequenos danos que foram causados durante o gesto esportivo. Beleza? Mas é uma pergunta muito curiosa, existem vários pontos aí para a gente tentar amarrar e responder. Pode até ser tema para a gente discutir num outro momento, num outro curso, que tenha mais pertinência para isso. Tá certo? Outras perguntas.
Posso dizer que os flexores se inserem no epicôndilo lateral e os extensores se inserem no epicôndilo lateral? Então, os flexores no epicôndilo medial, certo? Flexores, epicôndilo medial. Uma pergunta boa, simples e já está respondida aqui, né? E os extensores no epicôndilo lateral aqui, certo? Então, flexão, a hora que se encurta, faz o movimento de flexão de punho e dedos e também um pouquinho, talvez, ali da participação do cotovelo, certo? E a extensão desse punho, a mesma coisa, inserido no epicôndilo lateral, fazendo a extensão de punho e dedos e talvez participando um pouquinho, né, da extensão do cotovelo. Esse participar da flexão e extensão do cotovelo é bem pouco mesmo, porque aí tem outros músculos fazendo isso. Então é uma pergunta que já posso transformar em afirmativa, então está correto. Eles sim, flexores inseridos no epicôndilo medial fazem flexão e eles, extensores inseridos no epicôndilo lateral, fazem a extensão. Está corretíssimo. Muito boa. Outras perguntas, vamos lá. Qual seria o tratamento para a disfunção do músculo temporal e do masseter com relação à área de fonoaudiologia? Eu entendi que a pergunta é com relação ao movimento da fala. Não sei se está correto eu pensar dessa forma. Ou se está relacionado à mastigação. Então vamos pensar sobre a mastigação. A fono trabalha mais questões de dicção, também trabalha questões de deglutição e várias outras coisas, mas vamos se atentar à mastigação, acho que é um ponto de partida interessante, né? Pensando na fonoaudiologia. E também a parte B da pergunta, né? Que é se o chiclete seria um exercício para estes músculos. Então a pergunta, que é uma pergunta mesmo, pode se transformar numa afirmativa, né? Qual é o tratamento para a disfunção dos músculos temporal e masseter para a área da fono, ou seja, vamos falar da mastigação especificamente, e se um exercício de mascar chiclete seria um bom exercício para esses músculos. A princípio, a gente pode dizer que sim, só que a gente vai tentar entender qual é essa disfunção do músculo. Se a disfunção for nomeada com falta de sinergismo muscular, ou seja, de sincronismo, de ação harmoniosa das forças musculares, se isso for o problema, por exemplo, eu tenho um temporal direito mais fraco do que o temporal esquerdo, ou eu não quero fazer esse cruzamento da face, eu quero falar só da face homolateral. Então, por exemplo, eu tenho um masseter mais fraco e eu tenho um temporal mais forte. Isso vai causar uma sobrecarga mecânica no músculo temporal. O músculo temporal não foi feito para um trabalho tão vigoroso, até pelo tipo de fibra e pelo tamanho da musculatura. Então, se o masseter que foi feito para isso não está trabalhando, estamos diante de uma disfunção que é o não sinergismo muscular. E aí você vai tentar devolver essa força muscular para o músculo masseter, que é o problemático aqui em questão. Então, exercícios como mascar o chiclete desse lado fraco vai ser um ótimo exercício. Só que você tem que pensar que além do exercício, você tem que visualizar que a sobrecarga mecânica no temporal já é a disfunção. Então, é um olhar interessante, porém você tem que estar ali, step by step. Eu preciso olhar mais coisas para eu saber se esse gesto não vai me causar novos danos, entende? É basicamente achar a origem do problema. Quando essa origem estiver claro, você consegue ali entrar com pequenas intervenções e dessa forma promover um bom sinergismo. É tanto que a gente pode até pegar aqui um recorte e trazer à tona uma pequena informação sobre fazer a análise, né, do sinal eletromiográfico desses músculos. Então a gente consegue, através de um exame, consultar onde tem mais ou menos força, mais ou menos ruído, né, de sinal eletromiográfico, para saber, através de uma tabela, se tem algum músculo fazendo mais do que deveria e se tem algum outro fazendo menos. E aí agora a estratégia é certeira, você sabe exatamente quem é que está mais fraco, mais forte, aí você entra com a intervenção sem medo de sobrecarregar. Então é uma pergunta curiosa, que também demanda uma resposta mais elaborada, mas o caminho é basicamente esse, tá bom? Outras perguntas, deixa eu verificar aqui. Ah, boa essa, porque a gente falou em aula também, hein? Gostaria de saber um exemplo da contração rápida e resistente à fadiga.
ou seja, contração rápida e que ela seja resistente à fadiga. Então, se a gente olhar para aquela tabela, que tipo de fibra, que tipo de fibra? Ah, a fibra intermediária, é aquela fibra que recebeu o nome de 2A. Beleza, legal. Aí o Rodrigo deu um exemplo de um músculo que é o tríceps sural, que era aquele exemplo que a gente deu. É um músculo que serve tanto para você ter uma potência, uma explosão. Por exemplo, estou sentado aqui numa cadeira, vou levantar e sair correndo. Então esses músculos eles vão conseguir ter essa resposta rápida. Da mesma forma com que esse mesmo grupo muscular, que é o tríceps sural, consegue me manter de pé ali, parado, sem sair do lugar por um longo período. Ou seja, ele é resistente à fadiga também. Então eu acho que o melhor dos melhores exemplos que a gente tem de contração rápida e resistente à fadiga é justamente o tríceps sural, que é a fusão, né, dos dois gastrocnêmios e do sóleo. Ok? O que mais nós temos aqui? Essa pode ser a nossa última pergunta, é uma boa pergunta também. Pessoas que sofrem com a síndrome do piriforme. O que leva a estressar esse músculo? E quanto tempo leva para o músculo se recompor? Então, as pessoas que sofrem com a síndrome do piriforme, esse piriforme está irritado de alguma forma, essa é a síndrome. O que leva a estressar esse músculo? E qual tipo de tratamento, né, poderia ser feito, ou até mesmo quanto tempo esse músculo leva ali para se recompor? Então, parte das respostas, tá bom? Eu acho que assim, o principal ponto para a gente pensar sobre músculos é pensar em sobrecargas mecânicas, seja do próprio meio. Por exemplo, o indivíduo permanece longos períodos sentados, isso é uma sobrecarga mecânica. O indivíduo homem permanece sentado ou dirigindo com uma carteira no bolso de trás da calça, então tem uma pressão ali, mais uma vez é uma sobrecarga mecânica. O indivíduo faz algum gesto esportivo, como salto, como corrida, sei lá, caminhada por longos períodos, e isso também traz como uma sobrecarga mecânica. Então, um primeiro ponto que vai irritar esse músculo é a sobrecarga mecânica, certo? E aí a sobrecarga mecânica acontece por excesso de gesto ou por falta de harmonia muscular, né? A ação de forças contrárias de outros músculos ou a falta de sinergismo. Sobrou para o piriforme. Ele está pagando o preço. Ele está mais estabilizando a cabeça do fêmur do que, por exemplo, o glúteo médio. O glúteo médio não está querendo participar muito não. Aí sobrou para o piriforme. Ele sofre, ele paga o preço e isso é uma sobrecarga. Entende? O que poderia ser feito para melhorar é tirar essa sobrecarga, descobrir qual é e retirar essa sobrecarga, tá certo? E depois o final da pergunta, quanto tempo leva para esse músculo se recompor? E aí o tempo para essa recomposição ele é muito relativo, porque ele vai depender do metabolismo desse indivíduo, cada pessoa responde de uma forma diferente, então o tempo é relativo à condição individual desse indivíduo, tá certo? E também a intervenção que foi aplicada. Então, tem intervenções que vão agir de forma mais rápidas e tem intervenções que têm uma proposta de agir de forma mais lenta, para dar espaço para o tecido se recompor mesmo. Então o tempo é uma grande incógnita, né? Basicamente a gente precisa aplicar e esperar as respostas do próprio tecido. Não tem como a gente responder isso de forma antecipada. É uma pergunta muito interessante porque na nossa área da fisioterapia muitos pacientes fazem essa pergunta, né? Tá, quanto tempo eu vou me recuperar de tal lesão? Depende. Depende do quê? Depende de muitas coisas, e uma coisa depende da outra. Então é uma resposta que nunca vai chegar até a gente começar a executar. Começou a executar, você começa a ver uma resposta aqui, alguma coisa ali, aí você consegue dar algum parecer, alguma projeção, que nunca vai ser sólida e real, mas pelo menos é um norte, né? Tá bom? Então é isso, foram essas as perguntas que a gente recortou aqui para falarmos. São boas perguntas. Caso você tenha alguma outra pergunta, por favor, mande para nós aqui no SES. Vai ser um prazer e uma honra poder responder e interagir um pouco mais. E segue aquela dica que eu deixei no final do curso, não pare de estudar. Vocês viram, né, que os estudos anatômicos eles sempre vão depender de puxar uma coisa daqui para lá, uma de lá para cá e assim por diante. Então o estudo nunca pode parar. E é muito bacana e muito interessante estudar dessa forma mais dinâmica, né? Isso faz com que o estudo também não fique muito cansativo. Tá certo? Então, um grande abraço, um beijão e eu te vejo na próxima, ou nas dúvidas, ou em algum curso aqui conosco, tá bom? Abraço, até logo!